Estão vendo já a página aí? Sim. Então, vamos lá. Então, do livro Pão Nosso, lição 109, 3 imperativos. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos na experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico, sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Emmanuel. Vamos então, meus irmãos, fazermos a nossa prece para que possamos, assim, buscando interiorizar essa lição que nos traz Emmanuel, refletindo sobre a importância que é das recomendações de Jesus para esse mergulho nas nossas metas, nos nossos objetivos na Terra. Hoje agradecemos pela bênção da oportunidade de estarmos aqui reunidos, na proposta de, mais uma vez, buscarmos compreender as lições que o André Luiz nos traz, nessa expedição que ele traz didaticamente para nós informações a respeito de como se processa no mundo espiritual, todos os trabalhos visando auxiliar-nos como médiuns que somos e que desejamos ser, com vistas ao trabalho que realizamos na Casa Espírita, conscientes do auxílio espiritual que permanentemente se estabelece em favor de todos nós. Assim, amparados pela bênção da hora, da oportunidade, rogamos o teu amparo para a nossa querida Valéria, que vai conduzir os estudos da noite de hoje. Fica conosco, Senhor. Que assim possa ser. Graças a Deus. A palavra, Valéria. Boa noite. Eu mantive a apresentação para eu continuar aqui, né? Isso.
Boa noite a todos. Agradecida estou por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 14. Mas antes, eu vou fazer um breve relato, que eu sei que tem pessoas novas e que podem não estar acompanhando desde o início. Então, o André Luiz, né, ele sai de nosso lar, sai das câmaras de retificação, ele vem aqui para o Centro de Mensageiros, né, que fica no Ministério da Comunicação, e André Luiz é apresentado, Tobias apresenta André Luiz a Aniceto. E Aniceto diz, né, antes de contratar o André, aceitar o André, né, Aniceto diz que ali é uma instituição do homem novo. E aí André Luiz começa, né, André Luiz foi, né, aceito, André Luiz começa a estudar, observar, pesquisar sobre alguns médiuns, né, que aqui na Terra, quando encarnados, não conseguiram fazer com que a encarnação deles fosse proveitosa, pelo menos 100%. Foram médiuns falidos. E aí eles voltam, né, para o nosso lar, voltam para o Centro de Mensageiros, ouvimos algumas histórias de alguns médiuns, e eles voltam para suplicar novas oportunidades da reencarnação. E no capítulo passado, a gente aprendeu, né, que no Ministério do Esclarecimento existem escolas maternais, existe instituição Centro para Preparação de Paternidade, e no finalzinho do capítulo, Vicente e André são convidados a ouvir Aniceto por serviço comum. Então, nós fizemos um breve relato aí dos capítulos, né? Muito breve mesmo, para entrarmos no nosso capítulo, que é o capítulo 14, preparativos. E começa o texto, pode passar, Guilherme. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os 3, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que se desenvolvera a tarefa útil, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. E aí a gente dá uma paradinha aqui para a gente refletir nesse parágrafo. E lembramos que lá no primeiro capítulo, quando Narcisa fala para o André que o André tem agora, o coração dele é uma taça luminosa. Por que o coração dele é uma taça luminosa? Porque ele havia já aprendido a se desapegar da família terrena, a qual ele era muito apegado. Porém, Narcisa fala para ele que ele precisava encher a taça do coração dele nas águas eternas daquele que é o doador divino. Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Então, André precisava encher essa taça. E ele só iria encher essa taça através do serviço, através do bem, através da modificação dele. E aqui a gente vê, nesse texto que a gente acabou de ler, que lá no finalzinho, André fala que não tinha bastante confiança em mim mesmo. E isso quer dizer o quê?
Se a gente pegar o livro Pensamento e Vida, na lição Fé, no capítulo 6, Emmanuel coloca para a gente o seguinte: não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então, eu vejo aqui, refletindo, que o que faltava no André aqui era ainda a fé operante, a fé onde ele poderia colocar em prática tudo aquilo que ele havia e estava aprendendo, desde o nosso lar até ali o início dos centros dos mensageiros. E aí eu trouxe para vocês fazerem uma remissão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19 também, que a fé transporta montanhas. E ali no finalzinho, no item 5, Kardec coloca para a gente, né? Que tal o motivo porque Jesus diz a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Quantas vezes a gente não consegue fazer algo, não consegue ter boas realizações em nossos negócios, porque a gente não confia, a gente não tem fé. E lá no finalzinho desse próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos, José, o espírito protetor, diz que a esperança e a caridade são corolários da fé. Então, a gente precisa fortalecer em nossos corações a fé e a esperança. A esperança e a caridade. Mais à frente, eu trouxe para vocês também a questão do livro dos Espíritos, 568. Nós vimos mostrar, Valéria? Pode. Nós vimos nesse primeiro parágrafo que a gente acabou de ler. Eu não sabia que você queria, senão eu tinha mostrado. Pode. Nós vimos nesse primeiro parágrafo que André iria passar uma semana de experiência e serviço na crosta da Terra, ele e Vicente. E aí, nessa questão 568, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? O que vocês acham que os espíritos responderam? Pode falar, não tem problema não. Não fiquem tímidos. Mas vamos lá. Os espíritos respondem o seguinte: podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, a gente vê que trabalho, missão, pode ser em qualquer estado, seja lá ou seja aqui. Na questão 569, mais à frente, Guilherme, Kardec pergunta: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Aí Kardec pergunta: então, quais são essas missões? O que os espíritos podem fazer? E aí a gente tem a resposta. São tão variadas que é impossível descrevê-la, foi o que os espíritos responderam. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. E embaixo, Kardec vai colocando quais são algumas, dá o exemplo de algumas missões mais restritas, né? Não tem como assistir enfermos, agonizantes, aflitos, velar aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, e isso a gente vê nos livros de André Luiz, né? Essa preocupação que a espiritualidade tem com todos nós, inclusive nosso espírito protetor, porque todos nós fomos avalizados ao reencarnar. Todos nós tivemos lá autorização e temos um guia, um espírito protetor que nos ama e que nos quer proteger e torce por todos nós. Então, nós estamos cercados, como diz Paulo, de uma nuvem de testemunhas. Continuando o capítulo, André coloca, né?
deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável, quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. E aqui a gente para um pouquinho também para refletir e voltamos lá no livro Nosso Lar, no capítulo 31, aonde se intitula Vampiro. Então, lá nós temos aquela situação onde um espírito feminino vem até ali as câmeras, ela consegue passar pela primeira guarda e chega ali pedindo ajuda. Ela chegando ali pedindo ajuda, Justino, né, que era um das guardas ali próximo de Narcisa, ele vai até Narcisa e diz que tinha um espírito ali que queria entrar, mas que ele não poderia deixar. E Narcisa pergunta, mas por quê? Mas a gente não pode acolhê-la? E ele diz, não, não posso, eu não sou autorizado. E aí eles vão no vigilante mor, né? Que seria Paulo. Então o vigilante vai, né? E diz que não pode deixar ainda ela entrar. E Narcisa não consegue entender isso, porque Narcisa também se condói, fica condoída com aquilo. E André Luiz também, porque acha que ali é uma instituição de caridade, por que não poderia recolher aquele espírito que ali estava? Só que André Luiz não conseguia. Narcisa pergunta a André Luiz, você consegue ver alguns pontos, né, negros nesse espírito? E André Luiz fixa a visão dele, mas André Luiz não consegue ver, diz que não consigo ver. E Narcisa diz que a visão do André não está suficientemente educada ainda. Narcisa foi ainda solicitar a Paulo, né, a autorização para deixar aquele espírito entrar, que ela iria cuidar dele com grande preocupação, com grande atenção, mas Paulo diz que não, e pede para Narcisa também apurar a visão dela e ver. Só que Narcisa vê apenas os pontos negros, e Paulo diz, quantos pontos negros são? São 58. E Paulo ainda diz, mas você não consegue ver nada além disso? E Narcisa diz que não. Então, o máximo que Narcisa consegue ver é os pontos negros. Os pontos negros. E aí a gente para aqui um minutinho só para refletir nos nomes que André Luiz oferece a todos esses personagens em todos os livros. Nesse capítulo, se a gente parar e ver, Narcisa, o nome Narcisa era porque ela já tinha um problema de relacionamentos, um problema com a própria imagem dela. Por isso o nome Narcisa. Justino era aquele que era justo, ele não poderia passar do que era permitido a ele. Então, Justino, o nome Justino significa justo. O Paulo, que o nome Paulo significa pequeno, porém, diante dos atos, né, complexa a persistência dele de um bom observador. Então, Paulo era ali um bom observador. E a gente vê também aqui Vicente. Qual o nome do Vicente? O Vicente significa Vincente, né? Pelo latim, significa vencer. Então, é aquele que está vencendo, é aquele que vence, é aquele que conquista. E o nosso querido André Luiz é o homem guerreiro, né? É aquele homem batalhador que vai em busca do que quer. Então, visto isso, a gente entende muito por que o André coloca alguns nomes que traz para a gente algumas reflexões
sobre o próprio texto. E nesse texto, então, que a gente viu sobre a visão, a gente entende que naquele momento André também não estava apto a isso. E Paulo diz a Narcisa e explica o porquê que não deixa aquele espírito adentrar ali as câmaras, porque o espírito iria perturbar o trabalho de todos ali. E aí Narcisa compreende. Então, a gente vê aqui nesse texto que a gente acabou de ler, quando Aniceto chama a atenção do André, que a nossa visão aqui na Terra, a gente vê muito a aparência, a forma, não vê a causa, a gente vê o efeito, mas a gente não vê a causa daquele problema, a gente precisa apurar também a nossa visão, enquanto encarnados. Julgar menos, né? Observar mais, entender mais. No livro Vinha de Luz, pode passar, Guilherme, na lição 149, tem aquela lição escamas, né? Onde Paulo, né, coloca ali para a gente, está em Atos, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. O Paulo ali naquele momento, Jesus colocou Ananias no caminho de Paulo para que Ananias fosse um benfeitor de Paulo. E assim Jesus faz com todos nós. Jesus sempre coloca benfeitores à nossa disposição, ao nosso lado, muitas vezes, para nos ajudar a caminhar. Mas Jesus também quer que a gente faça a nossa tarefa, o nosso trabalho de casa, aquele trabalho que depende de nós, ou seja, a nossa mudança interior. Nós precisamos realmente mudar internamente, que é para a gente começar a ter olhos de ver. E aqui no finalzinho desse texto, né, Paulo, né, depois que caem as escamas de Paulo, o Paulo se oferece ao trabalho do Cristo e entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as zonas do ser. E quais eram as outras escamas? A escama da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez. Enfim, essas escamas ainda estão presentes também em nós. Então, nós precisamos tirar devagarzinho essas escamas, que é para a gente realmente ter uma visão mais ampla. E ali, André Luiz, né, a gente vê que era isso que aconteceu. E mais à frente eu trouxe também para vocês fazerem uma remissão no livro Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, que é o Código Penal da Vida Futura. Quando Aniceto fala que a gente não olha as causas, que a gente tem que aprender a olhar as causas, no item 3 do capítulo 33, Kardec coloca para a gente: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. E aí a gente vê que a palavra vontade aparece sempre nos textos. E no Livro dos Espíritos também Kardec pergunta sobre a vontade, o que falta para a gente se melhorar. E os espíritos simplesmente respondem vontade, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E aí eu trouxe também no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, no capítulo 24, de Leon Denis, ele diz para a gente: o pensamento é criador, é a causa inicial de nossa elevação ou nosso rebaixamento. Podemos fazer à vontade em nós a luz ou a sombra, o céu ou o inferno. Não só emitimos, como recebemos. Mas quem determina a qualidade do retorno é o emissor. Então, sempre depende da gente. Voltando o capítulo, né? Continuando aí o capítulo. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação.
Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se na grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas, e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Aí a gente para aqui um pouquinho nesse parágrafo, e quando ele fala aqui, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Isso é o que a gente faz aqui na Terra. Geralmente, quando a gente ora, a gente suplica, pede, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Não estamos dizendo aqui, até porque depois a gente vai ver aí as questões do Livro dos Espíritos, que está errado. Não está errado. Porém, a gente precisa ter mais confiança. A gente precisa ter mais fé e saber pedir, como foi lido na página inicial. E lembrando aqui desse pedacinho, a gente volta aqui no próprio Livro dos Mensageiros, no capítulo 7, A Queda de Otávio. O Otávio ali, ele mesmo coloca que ele iria receber socorros que seriam enviados de nosso lar, socorros materiais cada vez maiores à medida que o Otávio mudasse de comportamento, renunciasse, melhorasse moralmente. Então, nós também precisamos ter mais confiança e mais fé. Porque se nós estamos na estrada reta do bem, se a gente está tentando procurar se melhorar, se estamos tentando fazer o bem, né? Porque às vezes a gente tenta só, às vezes a gente não consegue, mas a gente está aqui caminhando. A gente com certeza vai receber, a gente recebe sempre ajuda espiritual. Não tenha dúvida disso. E aqui a gente vê a fidelidade, né? A fidelidade do coração, quando ele diz aqui, para o André, que a oração ali deles deveria ser diferente, né? Não como a gente ora aqui. A oração era de compromisso, de trabalho, compromisso com a divindade, compromisso com Deus. Então, eles estavam pedindo uma melhora na visão deles, ele e Vicente, porque nem ele nem Vicente tinha visão dilatada. E aí a gente olha aqui no livro A Gênese, eu estava lendo sobre os fluidos hoje, que eu aconselho a todos a lerem, que vale muito a pena. E lá no capítulo 16, Kardec coloca assim: assim, envolta no seu perispírito, a alma traz consigo o seu princípio luminoso. Penetrando a matéria em virtude da sua essência etérea, não há corpos opacos para a sua visão. Entretanto, a vista espiritual não tem a mesma extensão nem a mesma penetração em todos os espíritos, com E maiúsculo. Somente os espíritos puros a possuem em toda a sua pujança.
Nos inferiores, ela ainda se acha enfraquecida, relativa à grosseria do perispírito que se lhe interpõe como se for uma espécie de nevoeiro. Então, a gente vê aqui a importância, né, do André receber esse auxílio lá no auxílio magnético às percepções junto ao centro de mensageiro. Na questão 658, aí a gente vai falar um pouquinho aqui de prece. Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? E aí a gente medita, pensa e vê, né, lê a resposta aí dos espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece ser lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque ao do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Na questão 659, a gente vê lá o caráter da prece, que Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E a gente vê que os espíritos colocam que a prece é um ato de adoração e orar a Deus é pensar nele. Então, as três coisas que podemos propor numa prece: louvar, pedir e agradecer. E estudando mais um pouco, trazendo aí para vocês fazerem também uma remissão, se puderem pegar o livro mais tarde, ler com calma, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 25, que fala sobre a oração, André Luiz nos traz. Na grandeza da oração, olha o que ele fala da oração. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta até o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. E na prece e renovação, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida, com letra maiúscula, para a vida do coração. Então, a gente vê que André Luiz ali, ele mesmo coloca ali no capítulo, que ele não orou com tanto fervor como ele, né, orava. As orações dele não eram tão fervorosas como foi naquele momento em que ali ele estava. Então, a oração é muito importante, a gente recebe o auxílio necessário de acordo com o nosso merecimento. É claro que a gente não pode esquecer que André Luiz vem cooperando em nosso lar há algum tempo, e ele tinha horas de serviço, horas de trabalho. E ele não foi ali à toa. Então, como a gente vê, o exemplo de Ananias, né? Um protetor de Paulo, a gente vê que André ali tinha os protetores deles também, que estavam interessados na evolução do André. Ele sabia que o André era um pesquisador, né? Um homem de ciência, e que ele queria saber mais e trazer para a gente, graças a Deus, esses ensinamentos maravilhosos. Continuando o capítulo, diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, primeiramente, em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a sua extensão e transcendência,
Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Aí a gente volta aqui rapidinho, antes da gente começar a comentar esse capítulo, eu fiz uma remissão também no livro Nosso Lar, no capítulo 21, aonde Dona Laura, né, e Ricardo, a Dona Laura está conversando com o André Luiz, e Dona Laura e seu marido, eles tiveram que ir aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento para conseguir ter em memória 300 anos deles, anteriores, de reencarnações anteriores. E aí ela diz que depois que ela passou, durante 2 anos, fazendo esse trabalho, né, obtendo esse trabalho lá dos magnetizadores, eles ficaram senhores de 300 anos de memória integral. Então, a gente vê a importância que tem também desses magnetizadores com os próprios espíritos. E assim, por que André Luiz e Vicente, de repente, não tinham a visão tão dilatada? Por que André Luiz e Vicente ainda não conseguiam ver com mais clareza alguns pontos de alguns espíritos que eles pudessem ajudar? O que vocês acham? Por que será que eles não conseguiam ver? Olívia está aí? Não quer falar, não, Olívia? Guilherminho não quer falar, não? Sim, Valéria. Valéria, Oi. eu acredito que o André Luiz e Vicente ainda não tinham desenvolvido todos os... Como que eu vou dizer? Não queria usar essa palavra. Os requisitos totais de empreendimentos, de trabalhos, como a Narcisa, como os outros espíritos que estavam já no estado de mais adiantamento, mais esclarecimento, e já com condições que nós vamos ver que vai ter um momento que ele nem vai enxergar, aí nesse capítulo, né? Não vai ver certas coisas necessárias mais adiante. Eu acredito que é isso, está faltando ainda a ação de desenvolvimento espiritual, aceitação, confiança, fidelidade. Acho que é isso, eu não sei se eu estou certa. É isso aí, eu também concordo, Olívia, que está faltando isso. Confiança, dever, trabalho, né, de entrega. Porque ele estava animado, ele e Vicente, porque ele e Vicente, eles iam na Terra, mas em visita aos familiares deles. Que André fala que ele ia lá, visitava os familiares e tudo, e Vicente também. Mas não ia cooperar com os encarnados de uma forma geral. Então, eu também concordo que está faltando isso, muita confiança e fidelidade. Mais à frente, eu trouxe uma questão do 342, né, do livro Consolador, para vocês fazerem uma remissão também, que fizeram a pergunta a Emmanuel. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? E aí, Emmanuel responde. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, a gente vê a importância, porque o André ia colaborar com os encarnados. E a importância quando Jesus diz para a gente que quem são meus pais, que é meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, a família toda, universal, são nossos irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros. E estamos aqui para colaborar, né? Para um ajudar o outro.
Então, aí a gente vê que nesse capítulo, que é um término, bem dizer, da primeira parte desse livro, no próximo capítulo em diante, que vai ser assim, não que o capítulo todo não foi maravilhoso, mas eu digo vai ser assim com mais riquezas até de conhecimento e de cooperação que o André e Vicente vão ter, que eles vão passar por vários caminhos que eles não vão direto para a crosta da terra. Eles vão passar por vários caminhos. E aí a gente vai ver agora, voltando aqui ao capítulo. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo e até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, a nossa bagagem é do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. E aí a gente vê, né, a importância que lá mesmo o Aniceto já estava colocando para eles, foi o que a Olívia acabou de falar, o que a gente está falando desde o início do capítulo, o que eles precisavam levar com eles para essa expedição, o que eles precisavam levar com eles para essa viagem que eles iriam fazer. Não é só vamos auxiliar os encarnados. Antes de até eles chegarem lá na crosta da Terra, eles vão auxiliar muitos espíritos ainda, vão passar por muitas situações. Então, André Luiz, a Aniceto está chamando a atenção nossa aqui, né? André Luiz que nos trouxe, e aí eu fiz a remissão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E lá nas instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. E o Espírito nos diz, nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, nós também aqui precisamos nos desapegar, aprender com o André, que o André conseguiu desapegar da família dele no plano espiritual. A gente precisa aprender a desapegar aqui já das coisas em volta de nós, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né, de um dia para o outro. Então, qual é a bagagem que a gente vai levar também para o plano espiritual? A gente vai levar uma bagagem cheia ou uma bagagem vazia? Né? Então, a gente precisa valorizar isso, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aí, eu trouxe aqui fazendo uma referência sobre a visão, porque a visão é dilatada para André Luiz e Vicente para que eles pudessem o quê? Ajudar, auxiliar, serem úteis, né? Porque eles não viam como Aniceto via. Então, eles não tinham ainda as qualidades que poderia auxiliar mais nessa expedição. E aí, lendo a Ivone Pereira do Amaral, Devassando o Invisível, no capítulo Romances Mediúnicos, ela coloca para a gente ali que Chico Xavier, quando estava psicografando Paulo e Estevão, foi dada a oportunidade de Chico Xavier ter tido a visão do Nazareno aparecendo para Saulo, na época, na estrada de Damasco. E Chico diz que a visão foi tão assim, inexplicável, tão iluminada, tão grande, que Chico ficou de joelhos e agradeceu.
E por que que acontece isso com esses médiuns, né, que fazem as psicografias? Porque a Ivone até explica, e quem explica também é Bezerra de Menezes no livro, que os médiuns precisam colocar a mensagem para a gente fidedigna, com mais fidelidade. E quando eles têm essa oportunidade de ver, é para nos auxiliar, nos ajudar. E a gente vê que as obras de André Luiz, ela traz detalhes para a gente do mundo espiritual. E a gente sabe que o Chico foi levado ao nosso lar. Quando ele fez a psicografia do livro Nosso Lar, ele também foi levado ao nosso lar, para ele conhecer a colônia, né? E aí, continuando, eu nem sei o tempo, vamos lá, falta pouco, eu acho. Continuando o livro. Nesse instante, o nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos, em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia. As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção dos elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. O objetivo aqui do André e de Vicente é que eles conheçam os caminhos entre nosso lar e a crosta da terra. Então, aqui, o Aniceto está falando para ele, está explicando a eles, que eles... Lembra lá no nosso lar, que eu fiz até uma remissão aí, quando Dona Laura, né, a Aniceto diz que vai levar Dona Laura para reencarnar, e aí Aniceto oferece uma carona ao André Luiz para ele visitar a família. André Luiz fica feliz da vida. Eu vou visitar minha família. Então, nesse caminho que Aniceto faz, que Clarencio faz com Dona Laura e André Luiz, é aquele caminho rápido, é aquele caminho de estradas ampla e bem cuidada. Não é o caminho que eles vão fazer agora, que é o caminho aonde eles vão passar por alguns... vão ter algumas experiências aí na vida dele. E aí eu fiz uma remissão também do livro Os Missionários, do capítulo 13, Reencarnação, que Alexandre coloca para André Luiz, que a lei do bem que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. A gente sabe que lá também no livro Missionários, na reencarnação de Segismundo, ele também vai ter a ajuda intercessória dos bons espíritos, dos espíritos superiores. A reencarnação dele foi toda planejada.
assim como a nossa também deve ter sido bem planejada. Continuando aí no capítulo, identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuímos apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. E aí, vocês querem saber o que significa Aniceto? Qual é o significado do nome Aniceto? Aniceto é pessoa inteligente, grande facilidade de transmitir conhecimento aos outros e o faz com bastante clareza e paciência. Por isso o nome dele é Aniceto, aí que o André Luiz deu, né? Esse nome é ele no nosso lar. Que ele tinha paciência, tranquilidade, conhecimento de passar os ensinamentos. E a gente vê pela lição de André como Aniceto realmente era. E a gente vê também que quando ele diz aí que Aniceto fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar, a gente lembra do nosso Mestre Jesus, que veio até nós como mestre, nos ensinou, exemplificou, curou enfermos, né? Curou paralíticos, curou leprosos, curou cegos, né? Restituiu a visão daqueles que não conseguiam ver. Mas ele disse, e ele dizia a todos, não tornes a pecar, porque senão não adiantou nada. Então é assim a nossa vida. A gente também tem que colocar esse ensinamento que a André trouxe para a gente nesse capítulo, colocar em nossas vidas diárias. O que eu posso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer para ajudar o outro? E aí eu trouxe essa reflexão, não sei se vocês tiveram outras, mas foi a que mais me chamou a atenção desse capítulo. Aprender a servir, né? Esse é o intuito do capítulo, o André aprender a servir, a ser um servidor, e não só um trabalhador por obrigação, mas sim servir por amor e renúncia. A compreender a importância da oração, né? Não utilizar a oração lá como a gente a utilizava aqui, e aí a gente também aprende com o André que a gente pode modificar a nossa maneira de pedir, e como foi lida a página do Pão Nosso, os 3 imperativos, Emmanuel coloca ela para a gente. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, para sermos instrumentos de Deus, para trabalharmos na seara do Mestre Jesus, a gente precisa também aprender a orar. Ter olhos de ver, né? André ali precisava ampliar a visão dele. André e Vicente precisavam ampliar a visão para poder ajudar Aniceto.
que eles não tinham condições ainda de seguir essa viagem se eles não tivessem a visão ampliada. Como eles poderiam ser úteis na caminhada? E aí a gente traz para a gente também precisa julgar menos. A gente, quando olha uma pessoa que está com alguma dificuldade, a gente tem que ver qual é a causa ali. Por que aquela pessoa está com aquela dificuldade? Aí eu me lembro aqui também do livro Céu e Inferno. Lá no livro Céu e Inferno tem a história do mendigo Max. E o mendigo Max, ele conta ali para a gente que ele foi conde na última encarnação dele. E aí ele veio como mendigo, ele veio por misericórdia de Deus, porque ele se arrependeu de tanto mal que ele fez a tantas pessoas na sua última encarnação. Mas ele veio resignado, realmente arrependido. Tanto é que ele só ficou mendigo aos 50 anos, 40 a 50 anos, que foi quando ele ficou paralítico. Então, antes, ele ainda conseguia trabalhar, ter as condições dele, mas depois ele não teve mais condições de trabalho. E quantas vezes a gente julga, às vezes, uma pessoa que está na rua, passando por dificuldade? É claro que não são todos, é isso que eu estou falando, a gente precisa ter olhos de ver, né? Tentar aperfeiçoar também esse nosso sentido, né? Essa nossa sensação, essa nossa percepção, né? A gente tentar perceber com os olhos do espírito. Porque, como diz Kardec no livro A Gênese, a gente, quando dorme ou fecha os olhos, a gente consegue ver. A gente vê imagens, a gente vê tudo. Então, a gente sonha, a gente está com os espíritos, a gente vê através dos olhos da alma. Lei de causa e efeito, né? A vontade de nós tentarmos melhorar. Isso também foi falado aí no livro. Então, a gente precisa valorizar isso, porque no capítulo anterior, Vicente coloca lá a situação de um amigo dele, que é médico, que ainda está nas zonas inferiores. Por quê? Porque ele não conseguiu ainda se desprender daquela situação dele, do orgulho, do egoísmo, né? De todas aquelas escamas que a gente ainda traz conosco e que a gente precisa ir tirando uma a uma e tentar vencer em nossas vidas. Energia, humildade e amor, que é o que o Aniceto transmite para a gente. Ele tem energia, né? Inteligência para ajudar, ele tem ali a hierarquia dele, que a gente também aprende, que lá no Livro dos Espíritos nos diz, existe hierarquia, precisamos respeitar, assim como nós precisamos respeitar aqui também na Terra. Então, os centros espíritas também têm hierarquia, precisamos respeitar aqueles que estão ali numa condição de dirigente, né? De presidente, de tudo, de vice, de tudo, a gente precisa respeitar. Colocar o respeito em primeiro lugar. Isso é trazer essa responsabilidade para as nossas vidas. Quer falar, Olívia? Consegui. Porque é muito interessante, Valéria, como eu trouxe esse capítulo, principalmente logo no início, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Que vivemos aqui com os nossos semelhantes, amigos. Eu cheguei até a escrever parentes, quantas vezes não sabemos como fazer para ajudar, né? E que André diz, né, que falta técnica espiritual. Está faltando isso ainda em nós. Mais vigilância, mais oração, coração bondoso, amoroso, né? Nas respostas que nós vamos dar, começando em casa. Eu sempre volto a isso, começando em casa, porque aqui nós somos. E quando você deu eu consegui escrever o que você falou, aprender a servir, compreender, né? A amar, né? Ter olhos de ver. A gente precisa ter olhos de ver, que muitas vezes a gente nem enxerga. A pessoa nos diz uma coisa, a gente nem olha. Tem que ter todo esse cuidado. Então, eu voltei muito, tudo quanto o André falou aqui, eu voltei muito para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Como nos comportarmos nesse mundo em que estamos tão conturbados, né? Tão cheio de dificuldades, com tanta
não queria usar certos termos, com tanta ainda violência, né? Muita violência, de muitos irmãos nossos que estão perdidos mesmo, né? Não tem assim conhecimento, não quero nem também dizer isso, conhecimento, não tem as informações que nós temos de tudo mesmo, né, estamos amparando. Intolerância, nós estamos muito intolerantes. Nós não temos tolerância. Nós não temos tolerância nem para ouvir o outro, né? Quando você fala aí que realmente a gente precisa ter olhos de ver, que às vezes a gente entra até no elevador, a gente não consegue enxergar aquele que está do nosso lado, e está ali, nós estamos encarnados aqui. Nem bom dia a gente não dá. Então, eu acho que esse capítulo realmente vale a pena a gente trazer muito para a nossa vida, nós refletirmos sobre tudo que nos foi dito, principalmente a importância da oração. A gente aprender a orar. No último item, quando você botou fraternidade e solidariedade, é um dos itens mais importantes, essa fraternidade, né? Esse amor ao próximo que Jesus... Cortou a minha folha, é verdade. Fraternidade e solidariedade, que é o que a gente aprendeu também nesse capítulo, né? Porque o André vivia para ajudar os encarnados. E aí a gente vê que a fraternidade está em tudo, desde o início, né? A gente vê desde o início que André traz para a gente no nosso lar, como a espiritualidade sempre esteve preocupada conosco. E a gente tem esses amigos que continuam preocupados conosco. A gente não está sozinho. Quando eu digo aqui, a gente está aqui nessa reunião, muitos não acreditam. Mas quando é feita uma prece, quando é lida uma página, música de harmonia, a gente tem os fluidos, nós estamos mergulhados nesse fluido universal, nesse fluido cósmico universal. Então, nós estamos sendo emanados, estamos com o mesmo pensamento, estamos aqui com a mesma sintonia, com o mesmo sentimento. A espiritualidade está nos ajudando. E nós estamos sendo auxiliados nessas reuniões, né? Assim como o André foi lá e Vicente, né? E agora a gente vai viajar com o André, porque a partir de agora, os capítulos, a gente vai viajar com o André até ele chegar na crosta da Terra. Obrigada a todos. Espero que tenha sido útil aí o nosso estudo. Procurei fazer o melhor e estamos aí para quem quiser fazer pergunta. Não sei se tem tempo, quer falar alguma coisa. Valéria, nós vamos fazer a prece de encerramento e aí as pessoas ficam à vontade para poder, então, fazer seus comentários com você, tá bom? É só para a gente definir um limite onde termina a gravação, senão depois a gente fica sem controle para fazer o fechamento. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, aos benfeitores e a nossa querida Valéria, que se empenhou em nos trazer a lição de André Luiz para nós, que nós possamos meditar sobre o que foi aqui apresentado, da necessidade de construirmos valores, aprendermos a termos uma visão mais apurada daquilo que é essencial para a vida e que em nossas orações entendamos de buscar aquilo que nos ajude a crescer e avançar. Guia-nos, Senhor, na Tua divina luz, possamos seguir estudando e aprendendo com os benfeitores que nos assistem e que a nossa abençoada casa de André Luiz possa continuar nos assistindo e amparando. Temos certeza que os benfeitores nos ajudam, mas que possamos estar abertos para a conexão com eles, para que eles nos assistam agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim Boa noite.